Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais uma manhã. Agora são 7h06. Comecei a live 7h05. Geralmente começo 6h59. E aqui a gente pega até um aprendizado para a nossa vida. Porque 6h59 para 7h05 já eram 6 minutos de atraso. Por quê? Porque às vezes tem coisa que nós deveríamos ter feito e demoramos para fazer. Então, quando você demora a fazer algumas coisas que você já deveria ter feito, você perde algumas oportunidades que não voltam mais, né? E fica para você nessa manhã esse aprendizado de que não se deve deixar para depois o que pode ser feito no agora. Então, se é necessário da sua parte tomar algumas decisões, tome essas decisões. Elas vão te levar para um novo lugar, um novo nível, novas pessoas. E se você não tomar essas decisões, você poderá perder oportunidades que nunca mais voltam, ok? Então vamos começar. Antes de eu ler aqui, vamos falar hoje de Provérbios 25. Hoje é dia 25 de março. E Provérbios 25 nós vamos meditar em alguns versículos aqui que mais me chamam a atenção. Tirar algumas lições para a nossa vida. Desejo para você um ótimo dia, uma ótima semana e que você possa ser alcançado aí por um nível de sabedoria elevado, para que você possa tomar decisões na sua vida e que você possa romper limites, ok? Então vamos começar com nossas afirmações, depois nós vamos fazer a nossa inspiração, né? Que é a gente trabalhar um pouco nossas emoções e nosso cérebro com a respiração e vamos estar aqui juntos, aqui aprendendo, ok? Então, feche os teus olhos. Diga assim após mim: eu sou capaz de alcançar os meus objetivos. Nada é impossível para mim, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Ele me escolheu como filho para dominar sobre a terra. Eu consigo. Eu sou capaz. Eu posso todas as coisas em aquele que me fortalece. Eu vou avançar e nada vai me impedir de romper os meus limites. Eu vencerei cada dia mais o meu maior inimigo, que é eu mesmo. Eu vou viver o propósito que foi escrito para mim viver. Eu vou estar transbordando na vida de outras pessoas o que de melhor há dentro de mim. Ok? Agora você vai inspirar, segurar o ar por no mínimo 4 segundos e soltar, aliviando o seu corpo. Isso vai ser muito bom para as emoções, para a sua mente
nesse momento. Vamos lá? Inspira. Segura o ar. Solta. De novo, inspira. Solta. Mais uma vez, inspira. Solta. Mais uma vez, inspira. Solta. Isso. Pronto. Tudo bem? Faça. Você vai ver. Todos os dias a gente vai fazendo essas questões, afirmações, essa questão dessa inspiração, de inspirar, de soltar. Isso é bom para o nosso dia a dia, ok? Vamos lá, Provérbios 25. Quero ler aqui. Provérbios 25, versículo 4, está assim: tira a impureza da prata e sairá vaso para o refinador. Tira a impureza da prata e sairá vaso para o refinador. Salomão, na sua grande sabedoria, ele tem a condição de ensinar para nós muitas lições, algumas observações, algumas questões que na vida nós precisamos para o nosso crescimento em qualquer área da nossa vida. Na área financeira, na área sentimental, na área espiritual. E uma coisa muito interessante, que quando você entende que existem algumas questões necessárias para que você possa alcançar alguns objetivos que você ainda não alcançou, uma das coisas que a gente percebe é que às vezes o simples fato de você não ter alguns aprendizados, de você não ter alguns conhecimentos, só pelo fato de você não ter alcançado alguns conselhos, isto é o que determina porque que ainda eu ou você ainda não chegamos em alguns lugares e alcançamos alguns objetivos. Então, quando você pensa nesse ponto de que às vezes o que falta é simplesmente um conhecimento, ou simplesmente você conectar com uma pessoa que tem uma visão mais ampla de algumas áreas, você percebe então que ninguém cresce sozinho. Costumo dizer que ninguém tem a capacidade de crescer sozinho, porque nós nascemos num contexto e dentro de nós temos um desejo de socialização. Então, ponto. Todo ser humano ele quer se socializar. Se por algum motivo ele não quer se socializar, provavelmente em algum desses relacionamentos ele foi ferido por uma pessoa com uma atitude e ele se fechou para se socializar. Mas o homem, de um modo geral, ele gosta disso, de se conectar com as pessoas. Partindo desse ponto, uma coisa que eu tenho aprendido, é que nós não podemos desprezar ninguém. Porque geralmente tem pessoas que se conectam com a gente, que elas têm dentro delas chaves para abrir algumas portas em nós. Da mesma forma, existem pessoas que nós temos chaves para abrir uma porta dentro dela. Então, olha, se você é uma pessoa que anda em propósito, quando eu falo em propósito, você precisa entender
que eu, você, nós temos uma identidade, um propósito, um destino, a nossa identidade é a identidade de filho, porque foi para isso que Deus nos vocacionou, para filhos. Mesmo que algumas pessoas não acreditam nisso, mas você precisa entender que nós fomos vocacionados para sermos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, o que mais nós somos? Além de sermos filhos de Deus, Deus ele nos deu um propósito para cumprirmos aqui. Já parou para perguntar por que você nasceu nessa família, nessa casa, nesse bairro, nesta cidade? Por que você nasceu com essas características fisiológicas, o seu rosto, o seu cabelo, o seu corpo? Por que você nasceu nessa mãe, desse pai? E por que você é irmão desse irmão que você tem, dessa irmã que você tem? Olha, não tem como, não adianta. Se alguém falar para você que o nascimento do homem é um acaso, desconsidera. Porque a grandeza, o poder do nascimento, a grandeza da gestação da mulher, a grandeza da formação de um embrião dentro da mulher. Interessante que a primeira célula que ela aponta, ela começa a ser formada dentro da mulher, chama-se zigoto, é uma célula bem pequena e ela vai se desenvolvendo com aquilo que vem da mãe, vai se desenvolvendo, vai crescendo até esse embrião crescer ali dentro e realmente virar uma espécie de ser com características da mãe e do pai. E vai crescendo ao ponto de que daqui a pouco é formado com pernas, com braços, com cabelo, enfim. O que eu estou querendo dizer? A grandeza da criação, a grandeza da formação humana é algo divino. Não tem como tirar Deus da criação. Não tem como você arrancar Deus da grandeza da criação, pelo fato de que realmente Deus, ele tem que fazer parte da criação para a criação fazer sentido, por causa da grandeza da criação. Se você parar para analisar a natureza, é interessante que se você olhar uma árvore, quando você arranca a árvore da terra, ela perde a sua vida. Se você tira um peixe da água, ela perde a vida. E quando você lê as escrituras, a palavra, em Gênesis você vai ver Deus conversando com a terra para que a terra produzisse ervas que dessem sementes. Deus conversando com as águas para as águas produzirem seres aquáticos. O que eu estou querendo dizer? Não tem como você pensar na perfeição da criação, porque a criação é perfeita. O que está sendo degradado é a mão do homem, mas a criação é perfeita. Não tem como você pensar na criação, a perfeição que é a natureza, tirando Deus da criação. Porque só Deus, sendo perfeito, teria capacidade de criar o que é perfeito. Então o seu nascimento não é um acaso, você é obra de Deus. Pensando nesse ponto, trazendo aqui para o que Salomão vai nos ensinar aqui, interessante que Salomão ele vai ter a capacidade aqui de trazer para nós uma reflexão. Provérbios 25, versículo 1, Salomão vai falar de algo muito interessante para a nossa reflexão. Olha, tira a impureza da prata. Tira a impureza da prata. Salomão ele está dizendo então que a prata, que é um metal precioso, ela tem a capacidade de produzir muitas coisas. Coisas essas que elas são coisas valiosas. A prata ela pode ser utilizada para a criação de muitas coisas, para a aplicação de muitas coisas, né? E a prata ela é um metal que tem uma capacidade de resistência muito grande também, né? E quando o Salomão ele vai pegar a prata aqui, ele pega a prata para estar comparando ela conosco, ao ponto de que o conselho de Salomão aqui, baseado na prata, ele vai dizer o seguinte: tira a impureza da prata. Quando você vai meditar sobre o processo de refino da prata, aqui ó, eu até puxei aqui para a gente estar meditando, olha só, o processo de refino da prata, ó, para a gente entender melhor.
Olha só. Salomão vai usar a prata para nos dar uma lição do contexto aqui. Ele faz um paralelo entre a grandeza da prata com a impureza, ok? Então ele vai fazer o que aqui? Vai fazer um paralelo com a grandeza da prata com a impureza que vem na prata. Olha aqui, ó, puxei aqui, ó. Só pra gente estar dentro aqui. Deixa eu ver. Processo de refinamento da prata. Então, olha só pra vocês entenderem. Ó, o que Salomão está falando? O minério e a sucata de prata precisam passar por um processo de refinamento para que a parte pura seja separada das impurezas. Olha só. Na cooperação, a prata é aquecida até 1200 graus em uma fornalha especial. Primeiro, a sucata ou minério é colocado em uma solução de 35% de ácido nítrico. São precisos 42 gramas de ácido nítrico para dissolver 28 ml de prata. Olha só. A solução produz um pó branco e cloreto de prata. Quando o carbono de sódio misturado com cloreto de prata é colocado na fornalha de cooperação, o calor causa uma reação química e produz cloreto de sódio e prata. O processo também funciona sem a adição do carboneto de sódio, mas dessa forma o aquecimento libera gás cloro tóxico conforme ele produz a prata pura. Olha só, a prata é aquecida a 1200 graus Celsius. Para quê? Para que se tire a impureza dessa prata. Para que arranque essa impureza que está na prata. Que é ali, que no caso, o minério e a sucata. Eles têm que passar por um processo de refinamento para ficar de um lado a parte pura e do outro as impurezas. Então olha só, o que Salomão está dizendo? Ele está dizendo o quê? Tira a impureza da prata. Por que tirar a impureza da prata? Tirar a impureza da prata, você precisa entender que é necessário, porque existe uma pureza nessa prata, existe algo nessa prata que é necessário estar limpo, sem impurezas, para ser utilizado em um processo, utilizado em um propósito específico. Então Salomão aqui no Provérbios 25, versículo 4, ele está dizendo aqui, ó, qual o objetivo de tirar essa impureza da prata? O que são impurezas? Se Salomão está comparando eu e você com a prata, ele está dizendo que nós temos um valor, entende? Por quê? Por que um valor? Porque eu e você, quando nós nascemos com um valor diante de Deus. Independente de qual seja a sua religião, qual é a sua crença, você precisa entender que você nasceu e você tem um valor. Você tem um valor. Você é único. Você sabia que você é único? Procura aí na terra, procura na rede social alguém que tenha o mesmo rosto que você, o mesmo cabelo, o mesmo formato de nariz. Procura alguém que seja igual a você. Não tem. Você é único. Qual que é algo que nos diferencia? Algo que todo mundo tem que é único. Por exemplo, a sua identificação, né? Sua impressão digital. É só você que existe. Entende? Então, se eu sou único, ou seja, não existe outro igual eu, deveria ter um processo de fabricação, alguém deveria fabricar um robô que tivesse as mesmas características que eu, mas mesmo assim passaria longe. Por quê? Porque eu e você somos obra perfeita. Se você é único, entenda, você tem um valor. E mesmo que as pessoas ao seu redor, elas não entendam ou elas não querem levar em consideração esse valor que você tem, pro Criador você tem um valor. Para o Criador você tem um valor. Então, talvez você, por nos últimos tempos, você se conectou com pessoas que elas não te deram o devido valor que você tem.
Então Salomão, quando ele vai nos comparar aqui com a prata, ele está dizendo que você tem um valor, você é único, você é especial. Você não é obra do acaso. Você não é obra somente de um relacionamento entre sua mãe e seu pai. Não. Você é algo que estava em um projeto e Deus resolveu que você nascesse. Gente, é tão interessante essa questão do nascimento, que quando um homem ele vai ter uma relação com uma mulher, o homem libera mais de 70 milhões de embriões. E esses embriões eles saem deste homem para entrar na mulher e eles começam uma corrida para chegar até a mulher e acessar, né? Eu acho que acessar o óvulo da mulher. E quando isso vai acontecer, interessante que um somente consegue. Ou seja, este um, ele consegue chegar, ele consegue acessar, e quando ele acessa a mulher, aqui ó, vou colocar aqui pra gente estar por dentro aqui, para não falar besteira. Ó, pra vocês verem a grandeza disso que eu tô falando. Isso, ó, ao óvulo, ó. Quando eles saem do homem, são mais de 70 milhões, né, de espermatozoides. Eles saem do homem, só para vocês entenderem. Para mim tá por dentro aqui, ó. Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto Amato aqui no YouTube. Olha só para você ver que interessante. Quando ele sai do homem, são mais de 70 milhões de espermatozoides, ó. Para chegar na mulher, aqui, ó. Olha a grandeza. Não tem como você, não tem como falar que o homem ele é acaso da natureza. Não tem como. O homem ele é um projeto divino. Esses comerciais, hein? Ó, aqui, ó. Quando ele sai da mulher, na verdade, ó, quando ele sai do homem e entra na mulher, um precisa acessar o óvulo da mulher. Então, entenda que você, ou o seu espermatozoide que tinha as suas características, que saiu do seu pai, acessou sua mãe. Então, só nesse ponto você entende a grandeza de Deus em querer que você que está me ouvindo viesse à vida. Ou seja, a realidade é que não tem como você pensar que você é obra do acaso, sendo que você nasceu em um processo que é um processo perfeito. Eles estão tentando fabricar crianças, eles estão tentando de qualquer forma criar um processo como o processo do nascimento, mas eles não conseguem. A medicina, por mais avançada que seja, eles não estão conseguindo. Por quê? Porque a questão do homem nascer, do ser humano vir ao mundo, é tão perfeita porque só Deus teria a capacidade de fazer tal coisa. Tá entendendo? Então, quando você percebe esse ponto de que realmente nós nascemos com um objetivo, nós somos um projeto, nós temos a capacidade de realmente ser esse projeto. Quando você entende isso, você percebe aqui o que Salomão está falando. O que Salomão está falando? Ele está falando do contexto da prata. A prata, a grandeza da prata. Então, Salomão, quando ele vai dizer tirai as impurezas da prata, tirai a impureza da prata, ele está dizendo que é necessário. Porque essa prata, que tem um valor, ela precisa estar pura para ser usada no seu propósito. O que eu estou querendo dizer aqui nessa live? Você tem um valor. Você é como a prata aqui na comparação de Salomão. Você tem um valor. Você não é obra do acaso. Você não pode ser definido pelo momento que você está vivendo. Você não é o que você chegou a se tornar diante de situações que aconteceram com você, que foram situações que abalaram você, que abalou o seu emocional, talvez um relacionamento mal resolvido, talvez uma empresa que abriu e se fechou, talvez um objetivo, um sonho que você tinha e esse sonho se frustrou,
talvez por N motivos, você chegou em um estado de abalo, um estado que você estava desanimado, desiludido da vida. Mas esse momento que você está vivendo ou viveu não define esse valor que você tem como uma prata. E quando o Salomão está falando aqui que você e eu somos como a prata, ele está dizendo que nós temos um valor que nem sempre as pessoas vão enxergar. Mas quem te gerou, aquele que escreveu sobre você, aquele que trouxe você à vida, ele sabe o seu valor. Deus, ele sabe o nosso valor. Ele vai dizer, Provérbios 25, versículo 4. Tirai a impureza da prata. Por quê? Olha o objetivo, olha o que acontece quando essa impureza é arrancada da prata. O que é impureza, Wesley, no contexto da vida aqui? Impureza são pensamentos negativos, impureza é a falta de fé, impureza é deixar a vida te levar. Impureza é quando você não tem objetivos definidos, você não tem mais sonhos. Impureza é quando você acha que, pelo fato de você não ter algumas coisas, você não pode alcançar outras coisas. Impureza é você não ter uma definição de aonde você quer chegar na sua vida financeira, aonde você quer chegar no seu relacionamento, o que você quer alcançar. Isso são impurezas. Impureza é quando você não quer viver os princípios que foram estabelecidos no contexto geral da vida. Princípios, por exemplo, de perdão, princípios de amar ao outro, de plantar na vida do outro, princípios de transbordar na vida de alguém. São impurezas que nós vamos deixando e elas vão nos impedindo de chegar no propósito da criação. Entende? Então você precisa entender isso. Se você quer prosperar nos seus negócios, se você quer abrir uma empresa e essa empresa ter um faturamento considerável todos os meses, se você quer ter pessoas para trabalhar com você, pessoas que vão ser leais a você, existem a necessidade de você tirar algumas impurezas para que esta prata que é você esteja pronta para chegar no objetivo final que é você. Entenda, você ainda não chegou aonde você tem que chegar. Você ainda não alcançou o que você merece alcançar. Talvez a falta de você alcançar ou viver algumas coisas está relacionadas a estas impurezas que ainda estão em você. Então, de fato, você precisa entender o quê? Que para que você possa chegar nesse objetivo, você precisa tirar estas impurezas. Então aqui você percebe o quê? Que quando se fala da impureza, Salomão está falando, olha, tira a impureza da prata e sairá vaso para o refinador. Olha só, Salomão está dizendo assim, ó, tira a impureza da prata e sairá vaso para o refinador. Salomão está dizendo para a gente, então, que o que tem que acontecer com a gente nesse processo da vida, onde a gente tem objetivos para alcançar, nascemos com um propósito, nós temos que sair, ou seja, nós temos que sermos transformados em um vaso. Então Salomão, além de nos comparar com a prata, ele está nos comparando com um vaso. E quando você pensa isso, que você precisa se transformar neste vaso, né? Essa prata em um processo de purificação, onde você vai ser purificado por esse contexto da vida, ao ponto de que eu falei com vocês que a prata ela tem que ser colocada num calor de aproximadamente 1.200 graus Celsius para que ali a sucata dela, né, e o minério dela venha a ser passado por esse processo de purificação, onde o fogo purifica a prata, tira da prata toda a impureza que ela tenha. Então aí você percebe, aí você entende que de fato nós temos que suportar o processo do tempo, o processo do momento, o processo das percas, o processo dos aprendizados. Um grande sábio vai dizer que o maior sábio é aquele que aprende com o erro dos outros.
Mas nós temos que passar por esses processos, nós temos que suportar esses processos, nós temos que viver esses processos, porque de fato eles vão nos fazer chegar em um nível, chegar em um ponto onde nós seremos purificados nesse processo. Então, o processo que você está vivendo, esse processo, ele está te preparando para você viver o propósito que foi estabelecido sobre você antes de você nascer. Wesley, mas eu não sabia disso. Wesley, eu não acredito nisso. Não adianta. Você acreditando ou não, tem um propósito escrito sobre você. Tem algo definido sobre você antes que você nascesse. Um dia, Deus ele chegou para um homem no Antigo Testamento, por nome Jeremias, e Jeremias disse assim: eu sou muito pequeno, eu sou um moço, né? Eu sou muito novo para mim fazer o que o Senhor quer que eu faça, porque Deus queria que ele profetizasse diante dos sacerdotes, que eram homens mais velhos do que ele. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Sabe o que Deus está falando com Jeremias? Jeremias, antes que eu colocasse você dentro do ventre da sua mãe, antes do que saiu do seu pai chegar na sua mãe, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te separado, eu já tinha definido algo sobre você, eu já tinha separado algo sobre a sua história. Então você não é obra do acaso. Antes que você nascesse, Deus já escreveu a sua história. Como então, Wesley, eu vivo isso que Deus escreveu sobre mim? Sabe como que você vive? Você vive suportando os processos da vida. Você vive deixando esse fogo purificar você, né? Fogo do Espírito, fogo da presença do Pai. Então, Salomão vai dizer que tira a impureza da prata e sairá vaso. Ou seja, Deus ele quer que você suporte o processo. Deus ele quer estar olhando para você, para que você suporte o processo. Porque depois que você passar pelo processo, olha, e sairá vaso para o refinador. Quem é o refinador? O refinador é o Criador. Ele é o refinador. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que está fazendo. Então, você precisa entender o seguinte: prata impura, ela precisa passar por um processo. Para quê? Para que ela possa, na mão do refinador, virar um vaso. E quando você está pronto como vaso, você está pronto para ser usado, para viver o seu real propósito. Já se perguntou qual é o meu real propósito divino? Qual é o meu propósito aqui? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Já se perguntou? Por que você está nessa família, nessa casa, nessa cidade? Tem um propósito nisso. Você não é obra do acaso. Então, viva esse processo que você está passando de molde, está sendo moldado, eu estou sendo moldado, estamos sendo moldados. Viva isso. Mas entenda, daqui a pouco você vai estar preparado para viver, né, o propósito. Quem suporta o processo, vive o propósito. Depois que você vive o propósito, ou seja, se transforma em um vaso, você está pronto para receber as promessas. Sabe? As promessas que tem sobre você. As promessas que estão escritas sobre você, tá? E tem muitas promessas. Tem muitas promessas para você viver. Tem muitas promessas para você alcançar. Tem muitas promessas para você ainda viver. Fica tranquilo. Nesse momento de processo que você está passando, daqui a pouco você vai chegar no propósito e daqui a pouco, depois do propósito, você vai viver as promessas. Ok? Então, eu quero determinar sobre você nesta manhã, determinar prosperidade financeira. Quero determinar que você vai bem nos seus negócios. Tudo que você colocar a mão que venha crescer. Quero determinar sobre a sua casa, que haja paz na sua casa, que haja paz no seu coração, que haja paz no seu interior, que você possa viver esse propósito, viver este momento de processo, que você possa entender que o refinador, ele está te refinando, ele está te purificando, ele está te preparando,
Ele está te moldando para que você venha prosperar, para que você venha ter uma vida financeira melhor, para que você venha ter um casamento abençoado, para que você venha ter uma vida emocional, você controlar suas emoções, você controlar você mesmo, né? Esse ser que está dentro de você, que parece que às vezes quer sair para fora, quer que você saia correndo, quer que você faça besteira. Não, não. Você vai suportar o processo, eu vou suportar o processo. Tem 1 ano e 4 meses que eu perdi a minha mãe, e 1 ano e 5 meses, né? Eu fui para sair daqui de Minas, que é aqui minha cidade, onde eu estou hoje, e eu fui correndo, fui morar em São Paulo para tentar esquecer o problema. Mas o problema foi comigo, porque o problema estava aqui dentro. O problema foi comigo, porque ele estava aqui dentro. E eu entendi nessa viagem, né, para São Paulo, que tem alguns problemas que não adianta correr deles, nós temos que enfrentá-los. Tem alguns problemas que nós não adianta a gente correr deles. Nós temos que enfrentá-los. Então você está vivendo alguns problemas dentro de você ou perto de você, dentro da sua casa, que talvez você está pensando qual a forma de eu fugir disso. Não, não. Não é fugir, porque se você for para qualquer lugar que você for, o problema vai com você. Entende? Então, você precisa o quê? Você precisa enfrentar de frente esses problemas. Bater a mão no peito e dizer: eu tenho que enfrentar esses problemas. Eu tenho que resolver esses problemas. Eu vou. E você indo de frente com esses problemas, Deus ele vai te dar direção para resolver cada um deles. Deus vai te dar direção para você resolver cada um desses problemas. Então, é tempo de entender. Essa impureza, ela vai sair. Você vai ficar só a parte pura de você. Depois que essa parte pura ficar, o refinador vai fazer um grande vaso. E depois que ele fizer esse grande vaso, ele vai colocar esse vaso para ser usado. E interessante que quando um vaso está pronto, eles colocam o vaso na prateleira. Colocando na prateleira, todo mundo agora que passa naquela loja vê aquele vaso. É por isso que tem pessoas que não te viu ainda. É por isso que tem pessoas que não me viu ainda. Agradeço a vocês que estão na live, são 4 pessoas. Eu tinha um outro Instagram, esse que eu comecei do zero, agora eu estou produzindo conteúdo aqui de novo. São 4 pessoas na live, fico muito feliz que Deus possa recompensar vocês, tá? Mas hoje eu entendo porque tem muitas pessoas que não me conhecem ainda não me viram. Por quê? Porque eu estou sendo refinado, eu ainda não sou um vaso preparado. Um vaso que já está refinado e preparado pelo refinador. Mas quando eu e você transformarmos nesse vaso, é por isso que nós temos que deixar o processo, suportar o processo. Quando a gente chegar nesse estado de vaso preparado, aí sim Deus vai nos colocar diante de muitos, vai nos colocar na prateleira. Mas uma coisa interessante, que depois que Deus te forma um vaso, Ele coloca em você as suas impressões digitais, porque é Ele que forma eu e você. E quando nós estamos na prateleira ali, todo mundo que vê, eles olham assim: nossa, que vaso bonito, que vaso bonito, que vaso legal, olha a cor dele, olha o vaso de prata, olha só para você ver os detalhes do molde dele. Porque as pessoas elas só olham o final do vaso, mas elas não, às vezes não sabem o que aconteceu no percurso, tá entendendo? Tem pessoas que quando te vê lá em cima, né, vivendo uma vida financeira abençoada, né, prosperando, com a sua empresa crescendo, com o seu relacionamento alicerçado, né, com a sua família cada dia mais crescendo, eles vão olhar só um momento. Olha só como é que o fulano tá. Olha só, ciclano, olha ali. Olha o Wallace como é que tá financeiramente. Olha só a Emily como é que tá. Né? A outra moça que tava aqui também, que é deixa eu ver aqui, a Edna. Olha a Edna, onde ela chegou. Que isso, olha que vaso formoso, mas eles não sabem o processo. Que você e eu, nós
estamos passando para chegar nesse vaso preparado, nesse vaso formoso. Entende? Mas depois que você chegar lá, sabe o que vai acontecer? É igualzinho quando uma mulher vai dar à luz um filho. A mulher, ela fica com o filho, né? Vai crescendo dentro dela ali, desde o zigoto, que é a primeira célula, vai crescendo, formou ali dentro, tem uma criança ali dentro com pernas, com braços, como eu falei. E aí a mulher fica ali 8 a 9 meses carregando aquela criança com muita dificuldade, com muita dor, com muito desconforto ali, né? E tem muitas coisas ali que o corpo da mulher vai sofrendo, né? Algumas mulheres o corpo não fica um pouco, né? Cresce um pouco o corpo, e tem mulheres que ficam muito tristes. Nossa, meu corpo como é que tá? Porque ela tá gerando, ela tá gerando ali algo ali dentro, uma vida ali dentro, né? Aí tem as contrações, enfim. Chega no dia do parto, ela vai ter o menino e é uma dor, né? É uma dor para a criança nascer. E quando a criança nasce, quando coloca nas mãos da mãe, a mãe esquece do tempo de dor que ela passou, entendeu? Então quando você chegar, quando você realmente estiver vivendo tudo que você tem que viver, você vai esquecer do seu momento de dor que você passou no processo. Então suporte o processo, ok? Suporte o processo. Eu quero juntamente com vocês aqui estar fazendo uma oração pela vida de vocês, por cada um de vocês que entraram nessa live, que vão entrar, e quero estar dizendo para você, suporte o processo, porque daqui a pouco você vai viver grandes coisas na sua vida, ok? Feche os teus olhos. Quero fazer essa oração por mim e por você. Criador, Tu és bom e não há outro como o Senhor. Nós louvamos a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui e bendizemos o Teu nome, pois só o Senhor é o nosso Deus. Só o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que nos restaura. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que sabe o que é melhor. Que possamos suportar esse momento de sermos refinados, purificados. Coloque em nosso caminho pessoas que nos ajude a suportar os nossos processos. E faça com que outras pessoas que estão nos impedindo de passar por esse processo, faça com que essas pessoas elas possam sair de perto de nós, mas que possamos estar perto de pessoas que vão nos aproximar da Tua vontade. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. E te agradecemos por mais uma manhã. Ok? Fiquem na paz, ótimo sábado, ótimo dia. E nunca se esqueça, suporte o processo. E daqui a pouco você vai viver as promessas de Deus. Deus abençoe a todos. Até amanhã, no mesmo horário, 6h59. Tamo junto.